Amados, bom dia a todos. É realmente uma alegria podermos estar novamente na casa do Senhor, para juntos ouvir a sua voz e a nossa oração. É que a palavra venha ao encontro de cada uma das nossas necessidades, edificando, salvando, e assim a igreja do Senhor receba o alimento espiritual. Então vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Vamos iniciar a leitura no verso 15, ao final do verso 23. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, verso 15, em diante até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque realmente somos pessoas privilegiadas de poder chegar à tua casa dedicada à adoração a ti, à oração e também, Pai, à instrução. Que hoje possamos mais uma vez receber de ti o alimento espiritual para as nossas almas, para as nossas vidas. A tua palavra, ela é a verdade. Ela liberta, ela mesmo corrige, ela anima, ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos faz crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nos ajuda, porque somos dependentes do Senhor. Precisamos do auxílio do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra. Venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã, em todas as classes, Pai, dessa escola bíblica, dirigindo, usando cada professor. E assim, Pai, possamos sair daqui edificados, alegres, desafiados, confrontados, mas cientes, sóbrios, realmente das tuas verdades. Então, nos ajuda, Pai. E nós, mais uma vez,
pedimos por cada um que chegou aqui nessa manhã, seja uma criança, um jovem, um adulto, aqueles que já são do Senhor, o Senhor mesmo guarde de todo mal. E aqueles que ainda não têm a salvação, que hoje seja realmente o dia favorável. Entregamos, Pai, esse trabalho, essa escola em Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, o assunto que nós temos tratado aqui é a santificação. A vida do salvo por Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, ele mesmo faz a igreja saber destas coisas, faz a igreja mesmo considerar essas coisas e faz a igreja oferecer-se em relação a essas coisas. Que coisas? Paulo diz que aquele que já foi liberto do pecado, já foi mesmo liberto da sua condição em relação ao pecado, esse pecado, ele não tem mais poder, não mais domina essa vida. É uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova criação. E esse viver agora é o novo viver, viver para Deus. Então, esse capítulo 6, ele trata mesmo da santidade, da santificação. E temos que estar em evidência o saber, né, o considerar e o oferecer. Então, ele diz assim, né, no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o pecado não tem mais poder, não mais nos domina. E nós tratamos disso, né? Mas hoje, pela manhã, nós queremos ir mais adiante. Chega no verso 15, o Paulo diz assim, olha, e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Então, Paulo está ensinando que o salvo por Jesus Cristo, ele já está liberto, não é, da penalidade do pecado, já está liberto do domínio do pecado. Mas aqui ele está dizendo que o salvo também, ele está não mais debaixo da lei, não é? Diz, e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E aí Paulo diz, de modo nenhum. Isso precisa ser bem esclarecido, né, porque a própria igreja confunde até o ensino. Nós sabemos que Cristo, ele é o fim da lei, no sentido que ele cumpriu a lei. Ele realmente foi, né, totalmente, a parte quando ele veio aqui, o cumpridor da lei por nós. Diz lá, Cristo é o fim da lei. Mas a lei de Deus, ela não está excluída. A lei de Deus continua. A lei de Deus é santa, ela é perfeita, ela é mesmo divina. É a vontade de Deus. A lei, ela foi cumprida em relação à nossa condição diante da lei. Porque a lei diz que o homem que se propõe a andar, a viver pela lei, ele vai ter que cumprir, né? Mas ninguém tem condições nenhuma de cumprir a lei, porque se eu tropeçar em um só ponto da lei, eu estou condenado. E a lei de Deus, ela veio para mostrar, para avultar o pecado. É pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado.
e ela se torna até maldita ou maldição para aquele que está debaixo da lei. Ela condena, né? Então ela se torna maldita, mas a lei é bendita, a lei é de Deus. Então há um falso ensino, olha, nós já estamos libertos, né? Cristo nos libertou da penalidade da lei, então não tem mais lei, de forma nenhuma, Paulo diz, nós não estamos mais debaixo da lei, então podemos pecar? Ele diz, de modo nenhum, muito pelo contrário, né? Quem está, sim, debaixo da graça, a graça, ela liberta o homem da maldição da lei, da condenação da lei. Mas a graça, ela me faz mais ainda, podemos dizer assim, responsável em função da lei. Não me isenta, não. Me deixa muito mais responsável, muito mais consciente da lei de Deus, ou seja, de obedecer a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, havemos, pois, de pecar, porque nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Ele diz, de modo nenhum, não é? De forma nenhuma. Muito pelo contrário, a graça me dá liberdade, mas ela me dá responsabilidades em relação às coisas de Deus. Por isso que na leitura você vai ver, né, que Paulo trata do oferecermos os nossos corpos, mas ele coloca outro verbo aqui que é fundamental, obedecermos, da obediência. Então, veja o que ele diz aqui, né? No versículo 16, olha. Não sabeis? Vocês não sabem? Então fiquem sabendo que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Então aqui Paulo estabelece, né, a obediência em relação a Deus, em relação às coisas de Deus, em obedecer à lei de Deus, sim, né? A lei de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita. Então, ele diz assim, quem é a pergunta? Eu estou obedecendo? A quem eu estou me submetendo? De quem eu sou servo? Aí ele diz aqui, não é? Se eu sou servo do pecado, eu obedeço o pecado. E o pecado, diz aqui, leva para a morte. Ou obedeço à justiça, que nos leva para a vida. Então Paulo mostra, estabelece, né, essa realidade, essas duas verdades. Quem eu estou obedecendo? Quem eu obedeço? De quem eu sou servo? Só tem duas maneiras aqui, duas opções. Ou eu sou servo da justiça, ou eu sou servo do pecado. Então Paulo diz, né? Vamos lá, no verso 17, olha. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, nós vamos ver aqui que o Paulo vai mostrar, não é, o passado, o presente e o porvir de quem está obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra e de quem realmente eu sou o servo. Então ele diz aqui, né? Primeiro, Paulo faz uma comparação e eu vou falar da parte negativa, né, dos desobedientes a Deus, dos desobedientes à palavra de Deus e dos obedientes ao pecado. Então ele mostra aqui, né? Olha,
mas graças a Deus que outrora escravos do pecado. Então, no passado, vós eram obedientes a Ele, vós serviam a Ele, né, ao pecado, e desobedeciam a Deus. Quem era o nosso patrão? Quem era o seu patrão? Era o pecado. Então, Paulo diz, olha, no versículo 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes, veja, está falando do passado, oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Era essa a condição. Veja no verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, estavais isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, amados, Paulo está dizendo que o homem, né, nessa condição de obediente ao pecado, ele estava servindo a ele, escravizado, não é como ele diz aqui, entregue mesmo à maldade, à impureza, a sua vida, os seus membros. E naquele tempo, qual era o resultado que se colhia vivendo dessa maneira? Ele diz aqui, né? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, verdadeiramente, Paulo está tratando com crentes, coisas que outrora fazia vergonha a nós, envergonhava a Deus, a palavra de Deus, né? Era isso que era a nossa condição. E que nos levava ao quê? À morte. E não só a morte, mas a morte eterna, como eu tenho mostrado aqui. Coisas mesmo que o pecado causa, destruição, não é? Causa mesmo uma vida derrotada, uma vida mesmo que totalmente depravada, uma vida mesmo distante de Deus, separada de Deus. Então, tem que saber disso. E a exortação é porque no meio da igreja, Paulo estava mesmo tentando ensinar que a santificação, a santidade, ela é uma, e tem que ser, né, uma prática do crente. Essas coisas aqui que outrora, até, como ele diz, nos trazia vergonha, nos envergonhava, não é mais para o crente, não é mais para o salvo, que dá para a morte. Mas a mentalidade aqui é outra. E nós devemos saber dessas coisas. Obras que realmente são chamadas obras das trevas, obras da maldade, pecado, pecado contra Deus, que até, amados, está deixando de ser tratado, né? De ser falado. Porque quando se trata de santificação, é um confronto com a vida do crente. A palavra de Deus, ela nos confronta. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 2 e o versículo 13, abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 13, e 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, diz assim o apóstolo: examinai-vos a vós mesmos e se realmente estáis na fé. Faça, não é, um autoexame. A palavra de Deus nos confrontando as nossas vidas. Se estáis na fé.
provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas Paulo diz: espero que reconheçais que não somos reprovados. Então, amados, a palavra de Deus nos chama a atenção, a nos examinar. Paulo diz: olha, as coisas que outrora era a nossa prática, era o nosso dia a dia, coisas que eu me envergonho, coisas que dá nojo. E sabe, amados, é triste falar, mas eu estou falando da igreja que se diz professa. A vergonha que hoje é pecado no meio das igrejas. A complacência, querendo arrumar as coisas, né? Coisas que outrora nos davam vergonha, hoje é normal. Adultério, prostituição, desobediência. Isso é para nós termos vergonha, Paulo diz aqui. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida, com o nosso comportamento. E Paulo diz aqui, é um exame pessoal, não é? Um autoexame. Eu tenho que cuidar da minha vida, do meu procedimento, do meu relacionamento com Deus. Não tenho que estar apontando a vida dos outros para dar desculpa para a minha. Cada um vai dar conta de si. Nós temos, como nós lemos aqui, responsabilidade. A graça nos torna responsáveis diante de Deus, diante da palavra de Deus. A lei não está morta, não, cancelada para o salvo. Muito pelo contrário. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser a nossa regra de fé e de conduta, de procedimento. Então é isso que Paulo está querendo mostrar. A isenção, no caso, da condenação da lei, mas não de viver, né? Mas a lei, ela me torna como o meu alvo, a minha regra. Ela não está. A Bíblia, ela é perfeita, não tem contradição nisso. Então, diz Paulo, examina a vós mesmos. Vamos parar, né? E fazer esse autoexame diante de Deus. E esse é o momento. Nós estamos na casa de Deus, estamos diante da palavra de Deus. Como eu estou, né? Diante de Deus? Reconhecer, sim, irmãos, que nós somos pecadores, mas pecadores remidos. E saber, sim, que há uma guerra, não é? Uma luta, um combate espiritual que cada um de nós temos que enfrentar. É uma realidade, porque essa carne, esse corpo, ele ainda não foi remido. Ainda habita, sim, as concupiscências, os desejos, as inclinações. E cabe a mim, a nós, dominá-los diante de Deus, diante da sua palavra. Não é? Porque eu tenho poder? Não. Porque Deus me dá o poder. Deus nos dá a força. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E Paulo diz assim, olha, sede cheios do Espírito. Ou seja, a plenitude do Espírito é deixar não mais o pecado nos dominar, mas sim o Espírito Santo dominar as nossas vidas. Ele nos dirigir, Ele mesmo nos guiar, Ele mesmo controlar. Paulo dá uma ilustração maravilhosa lá em Efésios, porque o assunto é santidade,
né, santificação, ele diz: enchei-vos do Espírito, não com vinho no qual há dissolução. Ele está fazendo uma ilustração do poder do vinho na vida de uma pessoa, que uma pessoa cheia de vinho, de álcool, ele é controlado por essa substância, dirigido, né? E uma pessoa que é cheia do Espírito, é o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que manda, a Bíblia diz que ele mostra, né? Ele revela a verdade de Deus, e nós temos que andar segundo essa verdade pelo poder do Espírito Santo. Ele controlando, sendo o patrão realmente da minha vida. E olha, isso não é fácil, porque você vai ter uma guerra espiritual, um combate contra o pecado. Mas você pode e tem o poder de vencer. Não você, mas com a presença, com o poder do Espírito Santo, através da sua palavra. Por isso que Paulo diz, olha, obedeça, né? A quem eu estou obedecendo? A Deus, a justiça, a verdade, a sua palavra, ou continuo obedecendo ao pecado? Por isso que temos que nos examinar, fazer esse autoexame. Diz Paulo, verifica, né, se vós realmente estáis na fé. Que fé? A fé salvadora. Essa fé que Deus nos deu pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, né? É um dom. Deus nos presenteou com a fé salvífica, a fé verdadeira, e essa fé que nós devemos andar, caminhar. Aliás, no início dessa carta, Paulo diz: o justo, né? O meu justo, o justificado por Deus viverá pela fé. E é de fé em fé, é uma constante. Então, amados, é muito importante saber isso. Paulo está falando de um passado, né? Um passado escravizado pelo pecado. Então, volte lá. Ele diz, naquele tempo, outrora, verso 17, Romanos 6, escravos do pecado, dominados pelo pecado, debaixo mesmo, né, da depravação, oferecendo vossos corpos à impureza, à maldade, coisas que envergonhavam, dando para a morte. Mas Paulo diz aqui, né? Veja no verso 17 novamente. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, né? Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ou seja, aonde abundou o pecado, né, superabundou a graça. A graça salvadora, a graça mesmo que é o evangelho, que foi entregue, Paulo está dizendo. E vocês vieram o quê? A obedecer de coração essa doutrina que foi entregue. Vocês agora não mais obedientes, né, ao pecado, agora obedientes a quem? A Deus. No passado, o pecado, agora no presente, obedientes a Deus, e vamos colocar assim, né, desobedientes ao pecado. Então Paulo diz aqui, no versículo 22, olha, agora, né? Quando é agora? É já, é o presente. Ele diz, libertados do pecado. Ele nos libertou do império das trevas. Ele já fez isso no passado seu, não é? E eu lembro perfeitamente
o meu passado, o dia da minha libertação, que é o seu, e lembra desse dia, né, no dia mesmo que o Senhor Jesus nos libertou, nos deu mesmo o presente, a graça mesmo salvadora. Dia maravilhoso, amados. Pelo menos na minha vida, e eu acredito na vida de cada um, né? Esse dia você sabe, mas se tornou o agora, né? Um presente para cada um de nós. Então Paulo diz aqui, né? Agora, porém, libertados do pecado, oferecei-vos a Deus, obedecei a palavra de Deus. E ele diz aqui, né? Transformados, veja, em servos de Deus. A quem agora eu devo obedecer? A quem é o meu patrão? Essa é a palavra. A quem eu sirvo? Não mais ao pecado, agora à justiça. Essa justiça que realmente nos atingiu. E aí Paulo diz, né? Olha, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Que privilégio, irmãos. Ele nos transformou, nos tornou filhos de Deus. É um milagre que só o poder de Deus faz, né? Transformar um escravo do pecado, um derrotado, em um justo, em um filho de Deus, em mesmo um servo do Senhor. E aí ele continua, olha, e tendes, ou seja, a sua prática, o teu viver, o vosso fruto para a santificação. O fruto dessa nova vida, né? O fruto mesmo dessa transformação é o viver agora para Deus, não mais para mim mesmo. E Paulo diz para a santificação. Então é importantíssimo que outrora eu obedecia ao meu pai, né? O Satanás, o diabo e as consequências dele que era o pecado. Mas agora não. Eu já estou liberto. E a quem eu devo obedecer? A quem eu devo servir? A Deus. E a prova, amados, que eu sempre digo, que você é liberto e eu, é o que o nosso fruto, o que dá realmente é a santificação. É a nossa vida, é o nosso procedimento. E tem que ser constante, né? É progressivo, é permanente a santificação. Nós estamos em graus diferentes, em níveis de santificação, mas temos que estar, né? Eu posso estar aqui embaixo, você há anos de mim, né? Mas o importante é que eu esteja nesse processo. Isso é fundamental. Como é que nós vamos saber? Pelos frutos. Eu tenho tratado com pessoas que se dizem crentes, e eu digo, qual é o teu fruto? O que tu estás mostrando? O que adianta dizer que é salvo, que é crente, mas se a vida nega, o procedimento nega, quais são os frutos? Jesus diz, né? Pelos frutos você conhece a árvore, não é isso? Então, nosso fruto seja para a santificação. E Paulo fala que, veja a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, ele diz assim, olha, no verso 8: pois outrora, no passado, erais trevas, e vós praticava as obras das trevas. O fruto do vosso procedimento era trevas, obras das trevas. Sabe, amados, pare um pouquinho aqui
E a Bíblia, ela descreve até obras das trevas, né? Veja Gálatas no capítulo 5, diz assim, verso 19. Lembra que nós vamos ter que voltar, né, para Efésios. Diz assim, olha, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne, as obras das trevas, são conhecidas, bem conhecidas, e eu diria íntima, né, de cada um de nós. Sabemos, mas Paulo descreve aqui, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha o que Paulo diz: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Essa aqui é a prova. O que eu estou praticando em minha vida? Qual é o meu procedimento? O meu dia a dia, o meu viver? Se é esse tipo de obra, pode ter certeza, diz aqui, não vai herdar o reino de Deus. Pecado não vai entrar no céu. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, e verso 9. Paulo novamente dizendo, alertando a igreja, né? Ou não sabeis? É interessante esse verbo, né? Vocês não sabem novamente que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não deixa mesmo ninguém te enganar. Tem gente, amados, que está enganado com a sua vida, está acostumado com o seu pecado, trata ele com carinho, né? Porque não larga, é de estimação, meu bichinho de estimação, esse meu pecadinho. Eu gosto dele, eu adubo o bichinho, né? Tenho prazer. Passa um tempo que o Espírito Santo mostra, né? Revela, fala a verdade. Mas nós não queremos mais ouvir o Espírito Santo. Sabe, amados, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em ti. Deve ser, e é, amados, terrível a vida de um salvo por Jesus Cristo, que teve a experiência do novo nascimento, que o Espírito Santo é presente, que ele mostra, que ele revela, mas a pessoa resiste. Não brinca, não brinquemos com o pecado em nossas vidas. Nem façamos ele como um bichinho de estimação. Paulo diz: não deixa ninguém te enganar. Eu já tratei com homens, mulheres. Jesus disse assim, irmãos, ele pegaram uma mulher em adultério, cometendo adultério. Levaram ela na presença do Senhor. E naquele tempo era passível de morte, de apedrejamento. E Jesus olhou para aquela mulher e perdoou o seu pecado. Disse: mulher, teu pecado está perdoado. Agora vai. E o que ele falou? Não peques mais. Jesus não estava mentindo.
Ele salvou aquela mulher. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Como ele te salvou, como ele me salvou. Ele não nos deixa só, desamparado. Cada um dos seus filhos, ele sela com o Espírito Santo, justamente para dar o poder para nós vencermos o pecado. Não pecas mais. Mas infelizmente, nós caímos, né? Nós fraquejamos. E ele tem todo o carinho de nos perdoar pecado. Agora, praticar, viver uma prática, aí eu digo, verifica, porque ou ele te libertou ou não libertou. Ou está livre ou não está, né? Do poder do pecado. Cabe a nós dominar. Cabe a nós mesmo ver essas coisas. Então Paulo diz, não deixa ninguém te enganar. É melhor encarar a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade é que liberta. Então tem muita gente enganada no meio da igreja do Senhor, que é joio, que está junto com o trigo. Paulo diz, não vos enganeis, veja, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, que tem modos próprios de mulher, uma pessoa que quer ser mulher, né? Por fina força. Diz, nem sodomitas, nós estávamos tratando, né? A pessoa diz que Deus é culpado porque ele me botou num corpo que não me pertence. Não sou eu. Deus errou. Eu não sou homem. Eu estou num corpo de homem, mas eu não sou homem. E vice-versa, né? Irmãos, o pecado, ele degrada a pessoa. Destrói. Chega a ponto de blasfemar a Deus. Blasfemar de Deus. Deus errou? A pessoa tem que pedir perdão, né? Nem sodomitas, nem ladrões. Eu estou falando assim porque está essa onda, não é? E eu já disse aqui, eu não sou homofóbico, não tenho nada contra essas pessoas, não persigo, mas nós somos contra o comportamento, né? O procedimento. É pecador, é bem-vindo. Chega aqui, só entra pecador. Jesus trata com pecador, com pecado. Nós temos que ver a realidade, né? Está aqui. O ladrão não vai entrar no céu, o idólatra, o adúltero, o efeminado, o sodomita, o avarento, bêbado, drogado, maldizente, roubador, não vai entrar no reino de Deus. O que tais coisas praticam? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Diz assim, olha, quanto, porém, aos covardes. Eu estou falando assim porque às vezes a pessoa, não estou nessa lista aí não. Amado, peça misericórdia de Deus, né? Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. Veja, e a todos os mentirosos. Mentira vai para o inferno do mesmo jeito, né? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber,
a segunda morte. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 15, diz assim a palavra de Deus, olha. Fora ficam os cães, não é cachorro não. Entrou um cachorrinho bonitinho aqui hoje, né? Não é cachorro não, é cão. A Bíblia fala que o cão é o sodomita, é aquele mesmo que tenta, né, com o seu próprio corpo, provocar a Deus. É esse tipo de gente aí, com as suas práticas. Ficam fora os cães, diz aqui a palavra de Deus. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Veja, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Verso 11 diz assim: continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo sendo imundo, continua. Deus está dizendo aqui, o fim é morte, né? Sabe, amados, o mais triste que eu acho é a pessoa achar, né? Achar que é salvo e não ser. Não saber. Ou saber e não dar importância. Não reconhecer que está precisando de ajuda de Deus. É triste ver obstinado, preso, acorrentado pelo diabo, pelo pecado. Tem que gritar por socorro. Mas Deus diz, olha, continua, não quer saber, vai dar mesmo para o final. E ele fala aqui, o santo, continue o quê? A santificar-se. Santificação tem que ser batido. Então, Efésios, né? Onde nós estávamos. Por isso que Paulo está dizendo lá, Efésios capítulo 5, diz aqui, né? 8. Pois outrora erais trevas, ou seja, andavam nessas coisas que eu acabei de falar, de mostrar. Porém agora, veja, sois luz no Senhor. Então, andai agora como filhos da luz. Veja o que diz aqui, verso 11. Não sejais mais cúmplices, né? Não se associa, não pratica, não faças mais as obras, diz aqui, infrutíferas das trevas. Antes o quê? Reprovai-as. E veja que eu não esteja reprovado, né? Que o Paulo diz lá nos Coríntios, mas diz antes reprovai-as. Muito pelo contrário, verso 8, parte B. Andai como filhos da luz, porque é isso que eu quero mostrar. O fruto da luz consiste em quê? Nas obras de justiça, né? Paulo diz aqui: bondade, justiça e verdade. Volte lá em Gálatas agora, eu estava mostrando, né? Agora no verso 22, ele diz assim, olha, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, amados, Deus, ele fez um milagre. Deus, ele faz um milagre na vida de um pecador, de um derrotado, de um totalmente depravado. Ele salva, ele liberta e ele sela. A garantia que você e eu somos filhos de Deus não é que foi batizado, que frequenta a igreja Hebron, que é da Batista, que é da Assembleia,
né, que está no livro da igreja. Não. A garantia sua e minha, que nós somos libertados, salvos, é o Espírito Santo. Então, Deus, ele implanta o Espírito Santo em cada um. É a presença dele. Isso é fundamental. É a prova que, eu aceitei Jesus como Salvador. Quantos já aceitaram Jesus como Salvador e estão praticando as obras das trevas? Foram enganados. Nunca, escute, nasceram de novo. Tem que haver a experiência do novo nascimento. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. Os judeus, eles faziam prosélitos, né? Pessoas que... e muitas igrejas fazem prosélitos. Mas quem salva é Cristo, a obra da redenção. E ele sela cada um dos seus com o Espírito Santo, ou seja, coloca uma semente espiritual. Você passa a ter uma nova natureza, uma natureza espiritual. Antes mortos, agora vivos, vivificados em Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo. E não é obra de pastor, não é obra de igreja, mas é uma obra de Deus. A igreja, o pastor, você que apenas contribui com o quê? Pregando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus, falando a verdade, mostrando a verdade. E aí o Espírito Santo faz o resto, né? Ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E regenera, transforma, faz uma nova vida, uma nova criação espiritual. E finalmente nós vamos ver no futuro, deixa mais para frente, mas vamos continuar aqui, olha, o fruto do presente, não é? É o fruto do Espírito. Só rapidamente aqui, 1 João, isso é importantíssimo. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim, olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Está vendo? É Novo Testamento. O João está dizendo, aquele que pratica pecado transgride a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei em relação à condenação, mas a responsabilidade de andar mediante a palavra de Deus, a lei de Deus. Se eu continuo transgredindo a lei, né, é pecado, diz aqui, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis, é interessante esse verbo, né, sempre martelando, também que ele se manifestou, veja, Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Veja, todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive na prática. Todo aquele que vive pecando não viu a Deus, nem o conheceu. Está vendo como é importante? Filhinhos de João, não vos deixem enganar por ninguém, por pastor, por quem quer que seja, né? Por igreja, não deixa. Aquele que pratica a justiça, esse é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado, olha só, procede do diabo, é escravo do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou Jesus Cristo, Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus
é somente esses, né? Todo aquele que é nascido de Deus, veja, irmãos, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente que eu estava falando, o Espírito Santo, o selo que Deus implanta. Ora, esse que tem a divina semente em si, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, é o novo nascimento, né? E o João continua: nisto, olhe, são manifestos os filhos de Deus, são vistos. Eu estava falando ontem para a Carol e para o Scott, né? Deixei um conselho para eles. Carol, hoje é o seu dia, dia da noiva. E eu deixo um conselho para você. Você nunca esquecer o Scott, a Carol e a todos nós. Até serve hoje pela manhã. Carol, você, casal do Senhor, seja mesmo um casal do Senhor. Mas onde o Senhor é o Senhor do casal. Relação com Deus. E vocês dois têm o mesmo, são uma só carne, né? Companheirismo, cumplicidade, comunicação, confiança. Que o ar seja o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor que tudo espera, tudo sofre, tudo crê, que tem a responsabilidade diante de Deus, honrar, glorificar a Deus, obediência à palavra de Deus, e orem muito, oração. E sejam luz, né, Carol? Sejam luz, é isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Os filhos de Deus são manifestos, são luz, são testemunhas de casal, de jovem, de homem. Somos as testemunhas do Senhor. E nisso o mundo vai ver, vai se manifestar pelo meu procedimento, pela minha obra, pela minha vida. Diz lá o Senhor Jesus, segura aqui, Mateus capítulo 5, e versículo 16, olha, diz assim o Senhor: assim brilhe também a luz, a vossa luz, diante dos homens, para que vejam, vendo, né, as vossas o quê? Boas obras, as obras frutíferas da luz, as obras de Deus, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, amados irmãos, é isso que Deus requer de nós. Diz aqui, Gálatas 6:22, mas o fruto do Espírito é. Há muita gente se engana porque pensa que os frutos do Espírito, né, não são vários, não. É um fruto só. É o fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja com várias, né, divisões. Não são os frutos, não. É completo. Então, o fruto do Espírito Santo é amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Veja, contra estas coisas não há lei. Não é? Então Paulo diz assim: a quem eu obedeço? Ao pecado ou a Deus? À injustiça ou à justiça? No passado, outrora, amados irmãos, nós éramos escravos do pecado. Nós oferecíamos os nossos corpos à escravidão, às obras das trevas, as quais nós nos envergonhávamos. Mas agora, diz Paulo, volte lá, Romanos 6,
e 22. Agora, porém, não é? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a frutificação, aliás, para a santificação. E aí Paulo fala do futuro, né? Do porvir. E nós vamos encerrar com isso. O futuro, diz aqui, por fim, o que, irmãos? A vida eterna, a glorificação, aquilo que nós estamos aguardando, a bendita esperança, a transformação desse corpo, onde nós vamos estar livres para sempre, não é? Que nós já estamos da penalidade do pecado, já estamos libertos, sim, do poder, do domínio do pecado e, finalmente, da presença, onde esse corpo aqui vai ser liberto, vamos receber um novo corpo, glorioso. E aí Paulo diz, né? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Dá para a morte. O salário é o quê? É a remuneração, né? Que você recebe. E a recompensa é o ordenado. Você trabalha, você tem que receber. E o salário do pecado é a morte. Mas interessante que Paulo não bota o salário de Deus, né? Ele bota o dom, o presente. E veja, gratuito de Deus. E eu friso que é gratuito para nós, mas custou um alto preço, o preço da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao teu encontro e te libertou, te deu mesmo essa de graça esse presente. E veja, amados, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem eu estou obedecendo, não mais o pecado, né, ao diabo, às concupiscências, mas eu sou servo agora de Deus. No passado, essas coisas que nos envergonham. No presente, a salvação, a santificação. E no porvir, amados, a vida eterna, a glorificação, para sempre com o Senhor Jesus. Ele seja mesmo o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo pela vida do teu servo, o apóstolo Paulo. Esse homem que o Senhor mesmo tirou das trevas e deu uma nova vida, e que o Senhor usou muito e tem usado para a edificação da tua igreja. E milhares de anos depois, nessa manhã, lembrar que esse homem estava escrevendo, dirigido pelo Espírito Santo, para nos deixar essa maravilhosa carta, nos entregar mesmo a tua verdade, que nós não estamos mais debaixo do pecado, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim, Pai, debaixo da graça. E nos dá a graça maravilhosa, também nos dá responsabilidades perante o Senhor, perante a tua palavra, perante a tua lei. Outrora no passado, escravos, derrotados, dominados. Mas agora presente, filhos de Deus, filhos da luz. E à frente, o nosso porvir, a nossa glorificação. Nos ajuda nessa manhã, Pai, nos fortalecer a nossa fé. Também se há entre nós alguém que ainda está dominado pelo pecado, mas o Senhor liberta, o Senhor mesmo tem todo o poder. Nós entregamos cada vida em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.